No dia 11 de setembro, nós estaremos começando aqui na Casa Esperança o estudo de mais uma obra de André Luiz, Espírito, ditada a Francisco Cândido Xavier, da série A Vida no Mundo Espiritual, e a obra é Ação e Reação. Estaremos começando dia 11 de setembro, quinta-feira, sempre às 15 horas aqui na Casa Esperança, na parte da tarde, né? O estudo que será desenvolvido dessa obra maravilhosa, né? Um livro belíssimo. Então, são todos convidados, aqueles que já conhecem o trabalho, né? Vão estar conosco, mas quem não conhece, quiser estar aqui para apreciar esse estudo, vale a pena. Então vamos nos preparar para pedir para a nossa irmã Maristela fazer a nossa prece, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Como bem disse o nosso querido irmão João, conhecendo a verdade, nós conheceremos a liberdade. E assim, em nome de Jesus e de Maria, sabendo que a ambiência desta casa já está preparada para receber o nosso querido irmão João Festoso, pedimos que ele seja inspirado em suas palavras, em seus ensinamentos, para que possamos sair daqui renovados, com a nossa consciência sempre voltada para o Evangelho do Cristo de Deus, fazendo o nosso melhor. Que os bons espíritos mentores desta casa de luz possam iluminar esta palestra, este ambiente, para que todos nós nos elevemos e assim a cada dia subindo a escada de Jacó para alcançarmos o reino de Deus. Que assim seja. Obrigado, minha irmã. Passamos a palavra para o nosso irmão João Festoso. Uma boa palestra para todos. Bom trabalho, meu irmão. João, obrigado. Boa noite. Boa noite. E lá no fundo, o pessoal me escuta? Vocês não querem chegar mais? Podem chegar, viu? À vontade. Os caras falam assim, João, mas você cospe muito, por isso que o pessoal vai lá para o fundo. Não é verdade. Muito bem. Obrigado, viu, Maristela? Eu adoro essa história da escada de Jacó. Achei essa escada aí também capenga, né? Mas é o conceito é exatamente esse, né? Porque quando fala em evolução, e evolução espiritual, fala de subir cada degrauzinho, né? Da escada de Jacó. Bom, esse é um trabalho que eu nunca esqueço, mas esqueci o nome dele, né? Eu sei que é a escada, mas obrigado, viu? Valeu. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu falo para nós que deve ser feio. O pessoal não, mas eu olho no espelho e acho até que não é tanto. Pois é. Eu queria dizer que é uma alegria estar junto aqui, é sempre uma motivação, porque primeiro eu estou dando um jeitinho de dar mais tentativa de subir mais um degrauzinho, né, na escadinha, essa daí. E falar da nossa evolução espiritual. É algo que me cutuca, sempre está me cutucando. Assim, a partir do momento que eu venho para o Espiritismo, a partir daí começa essa história. Eu costumo dizer o seguinte, eu entro, eu já sei, vou sair daqui, vai ficar aquele negócio. Você fez isso, fez aquilo. E a cobrança não é de ninguém, não tem nem espírito para cobrar, porque é muita coisa. O cara vai ficar muito ocupado, né? Mas é assim, é a doutrina que faz isso com a gente, né? E aí você não tem a resposta, aí tem o livro, e aí que tá com a Gênese aqui, ó. Né? E aí vai lá, estuda, na próxima eu vou tentar. Aí chega, tropeça de novo, mas o Espiritismo fez isso comigo, né? Alterou a minha maneira de olhar a vida. E é um tema profundo, né? Porque nós vamos... Porque, eu sempre pergunto o seguinte, qual é a razão da gente vir aqui? Alguém pode me ajudar, não? Por que a gente se reúne aqui na Casa Espírita? A troco do quê? Aprender, praticar, evoluir. Essa é a palavra, né? Porque a gente vai aprender, vai estudar e tal. Como é que nós vamos fazer para evoluir? E eu queria lembrar que nós estamos numa época muito interessante com essa história de evolução. Acho que nós somos os tais trabalhadores da última hora. Você já ouviu isso, né? Em 2057, não é que termina, nós vamos estar, acho que, no pico da transição, né? Onde o planeta vai evoluir. Eu sei que tem gente que fala, não, se o povo não cooperar, o planeta não evolui. Eu acho que, não acho nada, mas eu acho que vai evoluir.
E aí a questão é a seguinte, o que nós estamos fazendo para, se o planeta sai de provas e expiações e vai para regeneração, deve ser muito interessante isso, né? E aí para a gente poder ficar aqui, nós vamos ter que pagar um pedágio, e esse pedágio é a nossa evolução. Isso acontece agora, em 2057, agora que eu digo 30 anos, 31 anos daqui, eu com certeza não vou voltar mais, porque esse negócio de 100 anos, apesar de que tem cara fazendo 100 anos aí, né? A minha nora tá indo pra Estônia porque o vô dela vai comemorar 100 anos agora. Mas eu não sei se eu... Bom, vamos pra frente, eu não quero nem saber. Agora a pergunta que fica ali é como é que a gente sabe se a gente está evoluindo espiritualmente, né? E essa é a pergunta que eu vou tentar responder nessa noite conosco aqui. Eu sei que o tempo é curtinho, que Deus me ajude a transmitir as ideias que a gente saiu atrás de toda a obra espírita e vai atrás. Como é que é isso aí? Quais são os parâmetros para medir? Estou evoluindo? É essa a pergunta. Será que estou? Bom, afinal, o que significa crescer espiritualmente, né? Então começam a vir perguntas, né? Como é que a gente pode perceber que a gente está no caminho certo, né? Eu sei que eu tenho que... Meu Deus do céu, não sei se eu volto não, viu? Para cá. Vou ser expelido para outro lugar, porque eu tenho umas coisas que é difícil mudar, né? Não sei você, mas eu tenho uns negócios. Paciência, por exemplo, é uma coisa que não veio na minha genética, sabe? Não veio. Então eu sou um cara complicado para esse tipo de coisa. Quando eu vejo, eu estou no meio do rolo. Então, olha, desce e tal. Mas segundo nós vamos conversar aqui, o importante é saber que tem que mexer ali. Mas faz tempo que eu estou tentando. Vai ser, não sei se é nessa vida. Mas então, o que significa para você, e essa resposta vai ter que levar para você em casa lá, evoluir espiritualmente. Eu pôr todo mundo para pensar aqui. Mas nós vamos tentar buscar respostas juntos, trabalhando esses parâmetros, sabe? Essas coisas. Tem coisas que usam como termômetro para medir temperatura. Tem um termômetro aqui no Espiritismo que vai medir uma coisa para nós. Que vai falar, olha, bom, não vou arrebentar o negócio antes de começar, mas tem algumas coisas que a gente usa para verificar. Será que estou? E o quanto eu tenho uma coisa que nessa história minha aqui, que é uma conquista minha, eu subi um degrau daquele ali. Quem me conhece sabe que quando eu vim para cá eu fumava. E fumei 45 anos da minha vida. E foi um desafio, assim, estúpido, né? Sair dessa. Eu subi. Não fumo mais, vai fazer 8 anos, né? 8 anos. Então, eu acho que para mim isso foi uma evolução, né? Porque não por causa do cigarro, porque não sei o que lá. Não é nada disso. É que eu ficava dependendo de alguma coisa que não tem cabimento, né? Não ia chegar lá, como é que eu ia fazer para fumar lá, né? Eu sempre pensei isso. E aí eu me lembro que alguém falou para mim, eu sei como é que você vai fazer, você vai virar vampiro. Eu falei, não gosto de filme de terror, cara. Você vai virar. Alguém vai ter que fumar para você ter o prazer de ver o cara fumando. Então, eu larguei, caí fora. Então vamos lá, o que é... Eu vou começar assim. Não é sobre milagres e poderes psíquicos, né? Não precisa fazer milagre, né? E não é algo que a gente conquiste do dia para a noite, nem que se mede por fenômenos extraordinários. Apesar de nós estarmos numa doutrina que tem aí os seus fenômenos. Ok. A outra coisa é que é um processo contínuo, né? É todo dia. O degrau parece... Vou embora a escada. Mas parece simples subir um degrau, mas não é um degrau qualquer, né? Eu estou falando, por exemplo, da paciência, né? E algumas outras eu já trouxe comigo, e outras que eu tenho que conquistar. E eu sei porque, muitas vezes a gente esquece, mas eu sei porque que eu vim para cá. Rapaz, você tacou muita pedra em quem não devia e tal. Então, vamos trabalhar isso. Pois é. É o nosso espírito que de encarnação em encarnação, acho legal isso aqui, né? Por isso as encarnações. Por isso não dá para não acreditar que não seja, né? Porque o cara morreu, e aí? Agora ele vai lá ficar lá, não vai não, então. Vai ter que dar um jeito de continuar, porque senão como é que faz? Aprende, se aprimora, buscando a perfeição relativa. A Glossa chamou minha atenção. Eu também acho interessante. Perfeição relativa a quem? Aos espíritos puros, né? A Jesus. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Então, tem que ter uma referência. Claro que para chegar deve ter uns andares anteriores aí, né? Muito anteriores a chegar a Jesus. Mas é isso aí. O Espiritismo, então, nos ensina que a evolução espiritual é a lei universal do progresso. De progresso. Não é nem do, é de. Quer dizer, o ser humano nasce para progredir. Né? Interessante isso, né? Então, evolução espiritual no Espiritismo
Nós vamos buscar nas obras. Eu estou com a Gênese aqui, eu vou usar aqui, assim, segundo a doutrina espírita, a evolução espiritual, aí não tá, vou colocar lá. É um processo contínuo, onde espíritos imortais, nós espíritos imortais, desenvolvemos as nossas qualidades morais e intelectuais. Né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ensina: os espíritos foram criados simples, ignorantes, mas destinados ao progresso. Isso é a pergunta 115 lá do Livro dos Espíritos. Com potencial de alcançar a perfeição. Jesus fala isso no Evangelho, né? Sois deuses e podem fazer exatamente o que eu faço e até mais. É interessante. Perfeição relativa, então, vou repetir, aos espíritos puros, e aí com Jesus. E a gente se aproxima mais de Deus, então, quando vai evoluindo. O Haroldo Dutra fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, como é que essa história de Cristo, né? Os Cristos. Alguém comentou isso recentemente aí. O próprio Haroldo coloca uma coisa. Olha, imagina que você tem uma empresa e que você tem lá os diretores. Os diretores se reúnem para conversar com quem? Com o CEO, o presidente. O presidente é Deus. E os diretores são os Cristos. Quem já tinha ouvido isso? Deixa eu ver. Pois é. Eu acho que essa definição é perfeita, né? Acho, né? E depois vindo ainda de quem vem, que estuda... o João está me falando aqui que ele está, nesse momento, fazendo uma pós-graduação em Harvard. Olha o cara, né? Que legal. Agora, eu queria pedir para você pensar nisso aqui, ó. Cada vida é uma oportunidade de aprendizado, como uma escola onde a gente aprende e enfrenta lições para crescer. Mas como saber, né? Vai lá eu de novo. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo as lições certas e mais? Estou aproveitando e explorando para poder dar o salto, né? E o primeiro que aparece é o papel do autoconhecimento. É o primeiro grande indicador da evolução é o autoconhecimento. E aí, nós estamos fazendo as aulas de filosofia, aparece o cara. Conhece-te a ti mesmo, Sócrates fala isso. E ele fala que isso aqui seria o alicerce, né? O autoconhecimento é o alicerce de toda a construção da evolução. E agora, nós vamos ter que começar a fazer os exercícios. Eu vou pedir algumas coisas para vocês. Se alguém falar que era fácil, é mentira, não é fácil. E se alguém prometeu moleza nessa história da evolução, também está mentindo. Né? Porque não é fácil mesmo. A gente tem que lutar contra aquilo que está dentro de nós. Né? E enfrentar isso de maneira honesta, sem máscaras, sem tapeação. Não adianta tapear quem? Tapear a si próprio? Né? Não adianta. E sem essa autoanálise que é a proposta, uma análise sincera das nossas imperfeições, e de maneira muito clara, nós não vamos conseguir sair do lugar. Né? Nós vamos falar dos capetinhas que tem no meio do caminho, os espíritos negativos, vão falar assim, isso é besteira, cara, fica na sua. Pode fumar, quer que eu mude a marca do cigarro? E a ideia dele é essa história do espelho da alma, que eu acho legal pra caramba, porque Sócrates falava isso. É a gente olhar pro espelho e se ver lá no espelho, mas não aquilo que eu falei que não achava muito bonitinho, né? Não, eu vou olhar para as coisas que são mais feinhas lá dentro, mas vou entender quais são essas coisas. E não importa, né? O autoconhecimento permite que a gente veja com clareza todos os aspectos positivos quanto os negativos, né? Para que a gente possa trabalhar cada um deles, e muita paciência aí tem que ter também, né? Para trabalhar para melhorar. E aí vem um pilar, né? Então são vários pilares, e esse aqui é a tal da reforma íntima. E aqui é legal porque é como se eu estivesse falando aqui agora de uma batalha diária e a luta contra aquele velho seu, o meu velho eu, que está aí arraigado às vezes há, sei lá, quantos milênios, não sei. Eu não lembro das outras passagens. Algumas vezes eu acho que eu lembro de algumas lambanças que eu andei fazendo para trás aí. Mas é aquele velho eu que eu preciso mudar para poder saltar e subir esses degraus. Então, se o autoconhecimento, vamos imaginar que seja o mapa, a reforma íntima é o ato de caminhar por esse mapa. E esse conceito talvez seja o mais importante da noite, porque não que ele seja único, mas é aquele que vai requerer da gente uma luta diária mesmo, né? Allan Kardec claramente faz assim, quer ver? Vamos ver primeiro o que é. O esforço consciente e perseverante para domar as más intenções e desenvolver as virtudes. E eu coloquei a foto de um cara esculpindo ali uma pedra, né? Para sair dali
Diz que Davi estava dentro daquela pedra no dia que o cara pegou um bloco de mármore, né? Quando eu vi Davi, eu falei, rapaz, mas olha, coisa, né? Bom, não é só Davi. E Kardec fala que é claro ao afirmar que o verdadeiro espírita não é reconhecido por fenômenos, de novo, né? Mas pelas inclinações e por algumas inclinações que os espíritos superiores apontam como as raízes principais que te travam, que enterram no solo e você não consegue andar por causa dessas 3. 2 vão aparecer de cara. Conhece eles? Nossa, como conhece, né? A gente conhece. O primeiro é o orgulho, né? Que a causa dos muitos males, né? Que nos faz sentir superiores aos outros. Eu sei que não tem ninguém aqui que acontece isso com ninguém aqui, mas acontece muito aí na rua. Quando eu falo, estou falando para mim também, tá? De vez em quando eu falo, bom, deixa para lá. Nos impede de aprender e principalmente de perdoar. Depois vem o segundo lá, o egoísmo, que nos faz sentir superiores aos outros, né? E que nos impede de aprender e perdoar. Então eu troquei a bola. Eu troquei a bola. 2 raízes, troquei? Não troquei. O egoísmo nos faz... Não, o egoísmo faz colocar os nossos interesses acima de tudo e de todos. E por tudo isso, aparece um outro aqui que eu não podia esquecer dele, né? A vaidade. E está muito ligado a quem? Ao orgulho, né? Mas também tem um toque de egoísmo, né? O vaidoso é também egoísta, né? Mas, de novo, sem brincadeira, é uma coisa que a gente quando percebe, está fazendo, né? Porque eu acho que são pecados, como é que chama isso? Não é pecado, falhas que vêm no produto. É defeito do produto, já vem de lá. E se a gente está aqui, provavelmente na nossa grande maioria, nós temos que trabalhar essas coisas aí, né? O trabalho diário, vigilância constante sobre pensamentos, palavras e ações. E aqui vem alguém que eu devo ter, eu espero que sim. Não sei se eu fiz sacanagem com o cara, mas eu adoro falar desse cara, porque toda vez que eu vou fazer alguma coisa aparece o tal do Santo Agostinho. Agostinho, bispo de Hipona. A história dele é uma coisa impressionante. Eu convido você a ir atrás. Hoje com a internet você não precisa... mas eu não gosto muito de ler. Não precisa, vai na internet e procura. E aí, ele sempre foi assim, né? Nas palestras e nos estudos que eu sempre fiz. Ele sempre faz propostas de coisas práticas da vida diária. Olha isso. Fala assim, exercício prático. Todas as noites, o que está escrito ali? Todas as noites, antes de dormir, repasse o seu dia. Eu aprendi a fazer isso já por algum tempo. Sabe que é um negócio interessantíssimo, né? Porque você vem descendo assim, na hora que eu acordei, depois olha que legal, foi mesmo, blá, blá, blá. E se a gente vai, vira as costas e dorme, você esquece daquilo que você ganhou para a sua evolução. E depois dele mesmo, não vai aparecer aqui, ele fala, e no dia seguinte, ao acordar, você faz lá os teus exercícios, estica, tá ficando velho, tem que esticar mais, né? Cada vez mais velho, mais estica. Opa, derruba o microfone. E aí senta na beira da cama, e faz assim, aí já não vai agradecer ainda porque você não recebeu. Mas olha, muito obrigado pelo dia que eu vou receber. E vai, né? Santo Agostinho. E ele continua. Ele fala sempre, é o tal do trabalho de formiguinha, né? É um trabalho diário que sugere exercícios práticos. Todas as noites a gente repassar o dia. E aí vem na sequência, ele fala assim, pergunta, faz a seguinte pergunta. Perguntas. Faltamos com a caridade? Se prejudicamos alguém, se poderíamos ter feito algo melhor nesse momento da noite, né? Pois é, pisei na bola aqui, eu fiz ali, mas amanhã... E aí começa o trabalho sincero, né? De você identificar o que aconteceu e ir evoluindo, né? E aí, bom, eu vou me programar para fazer melhor amanhã, no dia seguinte, né? E aí ele fala assim, qual será o sinal mais claro de que a gente está evoluindo? E a resposta não é a ausência de defeitos, ele fala, mas sim a vontade sincera e o esforço contínuo para superar. Olha que legal. Se você se pega pensando 2 vezes antes de criticar, já tem uma gota ou já tem alguns centímetros da perna que levantou para poder pisar no degrau seguinte. Ou se esforça para ser mais, para mim, né, paciente. Para de ficar bravo com coisa que não precisa, mas na hora que eu vejo já está. Né? Então, tem que trabalhar isso todo dia. Isso, de um lado, consegue, outro não consegue, mas é sinal de progresso. Você
diz que a primeira coisa que a gente tem que ter na vida é saber aonde é que tem que mexer. Quando você já sabe onde é que tem que mexer, você já deu um passo enorme em direção ao progresso. E por fim, isso é coisa do Agostinho. Esse espírito deve estar por aí, porque é impressionante que tem gente que é inspirado nisso aqui, ó. Vamos ver? Repetição. A história de Santo Agostinho é assim. Outras vezes, olha, você está com problema? Dá uma olhadinha do lado do teu amigo, do teu vizinho, ou do teu irmão, ou do teu... Bom, a pessoa que está do teu lado, e veja o que ele está fazendo, e compara, e utiliza isso no teu dia a dia. Se for legal. Se não for legal, você fala, aquilo eu não posso fazer. Isso é bem das características de Santo Agostinho. Eu tinha falado que tem o termômetro da alma. Se alguém chuta qual é o termômetro da alma? Olha que interessante isso aqui. O termômetro da alma é a caridade. Mais quente, mais caridoso, mais evolução você está tendo. Menos, está precisando. Aliás, está escrito ali, né? Fora da caridade. Está lá, ó. Fora da caridade não há salvação. Se a reforma íntima é o trabalho, como é que a gente mede o nosso progresso? Aí vem essa história. O Espiritismo oferece um termômetro infalível, que é a caridade. E aí, no Espiritismo, a gente já ouviu isso aqui, alguns já estão cansados de ouvir, e isso aí está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí lá vai vamos chamar de burro, mas eu fiquei um tempão ouvindo isso, falando, tem que procurar o que é benevolência e o que é indulgência. Um perdão dos pecados, né? Fácil. Alguém tem dúvida? Eu vou cantar a bola. Benevolência é querer bem. Eu até escrevi um pouco aqui, ó. É torcer pelo sucesso do outro. É não sentir inveja. É falar bem das pessoas, eu adoro isso, na ausência delas. Não adianta você ficar falando, ô João, eu gosto muito de você, vira as costas, já, né? É na tua ausência que eu tenho que falar bem de você, não é? Isso é benevolência. É a caridade em pensamento e palavra. Depois vem indulgência e perdão. Ali está escrito, é a capacidade de não julgar, de compreender as fraquezas alheias e de relevar as ofensas, lembrando que também somos imperfeitos, né? E aí eu dou uma caprichada aqui. Indulgência é a caridade em nosso julgamento. É olhar para o erro do nosso irmão, do nosso próximo, né? E pensar, ele é um espírito em aprendizado do mesmo jeito que eu. Como é que eu posso falar? Como é que eu posso não entender? Como é que eu posso não aceitar isso se eu também estou na mesma escadinha, né? Às vezes com muitos degraus abaixo. Eu também tenho fraqueza. Então, olha que legal isso aqui. É trocar a pedra do julgamento pelo abraço da compreensão. E por fim, o perdão das ofensas. E perdoar é uma coisa que eu aprendi na vida. Então, já perdoei, eu esqueci. Como é que é o negócio? Perdoar não é esquecer a dor, mas é liberar o ofensor do nosso tribunal íntimo. Não é desejar o mal, é orar por ele. É um sinal claro de evolução quando a gente, julga menos, perdoa mais e deseja o bem a maior parte do tempo. Esses sentimentos malévolos, né, que a gente traz dentro do nosso espírito, é uma coisa meio que veio na produção. Como alguém já me disse um dia, você acha que você está aqui na Terra por quê, bonitão? Que você era o bonitão da balachita? Não, senhor. Porque tinha que vir aqui passar por nessa escola, e diz que nós somos muito parecidos, todos nós, né? Porque habitamos a mesma escola. Bom, e quando fala em caridade, a gente fala em amor ao próximo. E aqui tem 4 colocações só para afirmar, né? Fala assim, a prática da caridade significa praticar amor ao próximo, né? E aí vem de novo lá, ó. Fora da caridade, vocês viram que está ali na parede? Ó? Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo. Em sequência, empatia e compaixão. Eu adoro esse negócio de empatia. Eu trabalhei com venda há muitos anos da minha vida. Muitos anos. E tem muita gente que não sabe o que é isso. Aí confunde com simpatia, com antipatia. É tudo meio parecido isso aí. Mas assim, empatia, se você não sabe, eu adoro definir. É quando você veste o sapato do outro e descobre onde é que está pegando o calo. Por isso que o cara está bravo. Eu tenho centenas de histórias para contar. Lembro de um cara que pegou o automóvel e entrou dentro da concessionária com o carro. Um sentado lá com os carros em exposição, ele tinha comprado um Ômega. Eu já estou velho nesse negócio, né? Um Ômega maravilhoso, aqueles importados da Alemanha. Ele entrou com o carro, já desceu do carro,
E eu estava gerenciando um grupo de vendedores. Gente, e agora, né? O cara veio com tudo, né? Família dentro do carro. Lembra a cor do carro. Sabe aquele bordô? Era um ômega daquele. Quando eu vi aquilo, eu tinha duas... Saia daqui, tenha atitude. Tá? Podia fazer um discurso bonitão, né? O cara subiu a rampa, entrou dentro da sala de vendas, onde estavam expostos os carros todos. Aí quando entrou daquele jeito, eu falei, bom, aqui tem a duas... O menino foi para me defender, tinha um cara que era grandão, porque eu sou baixinho, né? O cara já foi lá para me defender, parecido com você, assim, forte. E o cara, eu falei para ele, não vai defender nada, não, fique na tua. Vamos fazer diferente. Você vai fazer, João? Faz diferente. Faz o seguinte, ó, prepara um café aí, deixa prontinho, eu vou levar ele para a sala. E o cara, eu não quero conversar, e não sei o que mais. Ele sentou, empatia, ó. Eu falei para ele, seu José, estou falando de uma cidade interior, para próximo, ele era de Viradouro, próximo de Bebedouro, se quiser um dia, ele tá vivo, cara. Aliás, eu fiquei famoso depois dessa com o cara e a família inteira dele. Eu virei para ele e falei, cara, seu José, o senhor está nervoso? Estou muito nervoso. O senhor tem toda a razão. Eu só estou achando uma coisa esquisita. Ele achou que eu ia reagir. Eu falei, e o senhor não trouxe a polícia? Ele falou para mim, como assim? O que aconteceu com o senhor? E ele explicou o que tinha acontecido. Ele entrou ali, com a roda do ômega solta. O menino que fez a revisão de entrega não apertou a porta. Não apertou. E como tinha lá 20, 30 quilômetros na estrada, voltou, o carro voltou batendo. Meu Deus, você já imaginou se tivesse acontecido alguma coisa? Eu falei, rapaz, o senhor foi muito bondoso com a concessionária. Esse homem começou a derreter. E eu vou fazer mais. Senta comigo, toma um café, vou trazer a pessoa que não apertou o parafuso. O João, você foi cruel. Não fui cruel, fui verdadeiro. O final da história é que eu falei, ó, não tem problema. O menino é novo, ele é um estagiário. Coitadinho, não apertou. Ele tem culpa? Tem. Você não sabia fazer. Não, mas não tem problema. Se tem problema, sim. O cara estava defendendo o cara que não tinha apertado a porta. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar do cara. Você já experimentou fazer isso? Quando o cara vem babando, você fala, calma, o que aconteceu? Primeiro você me conta. Aí, papapá. Mas aconteceu várias vezes isso, né? Em vendas isso é muito comum. Principalmente quando você vai vender carrão, assim, sabe? Mercedes, BMW. Né? Piora. Porque aí tem aqueles outros negócios que nós mostramos agora há pouco na tela. Aí. Enfim, compaixão, daí vem servir o próximo sem esperar nada em troca. Esse Jesus falou várias vezes isso aí, né? E às vezes é difícil você fazer isso, né? A gente quer fazer uma propagandazinha de leve, só de leve, né? Superar o julgamento e a intolerância. Bom, a sequência fala que para evoluir a gente tem que estar pacificado internamente, paz interior. Se a gente está em paz, se a gente não está nutrindo sentimentos, ressentimentos, se aceitamos as provas da vida com resignação e confiança em Deus, é sinal que a gente está começando a amadurecer espiritualmente. Aí vem serenidade diante das adversidades, fé na justiça divina, acreditar que realmente tem alguém mexendo lá e que tudo o que acontece, tudo, difícil acreditar nisso, tudo, inclusive as porcarias, estão acontecendo porque primeiro que você definiu lá atrás. Como assim? Antes de descer você fez lá todo o acordo. E agora está reclamando? Pois é. Então, a gente fala de que o espírito que evolui compreende que a vida tem um propósito e as dificuldades são oportunidades de aprendizado. Difícil, né? E quando dói também. Pois é. E aí tem um tal do PDM, conhece? Conhece? Eu vou falar de PDM? Pena de mim? Puxa vida. Tinha que ser comigo isso? Por que não aconteceu por alguém com o dedo assim, ó? E aí, né, seu rapaz, você está falando em evolução e falar para mim em vitimismo, né? E ausência de ressentimento e mágoa. E diminuição do vitimismo, que a gente para de culpar os outros, né? Por quê, João? Porque a culpa se tiver culpa, não é culpa, você escolheu. Então tem que parar com o negócio de culpa primeiro, né? Tava o doutor aqui ontem, o Lemela, antes de ontem, né? Falando em culpa. Diz que a culpa é uma porteira aberta para entrada de gente para te cutucar, né? Pois é. O governo passa a não ser tão culpado mais, né? Porque você para de culpá-lo. Enfim, assume as rédeas do nosso destino e vamos ir para frente. O problema é meu, sabendo que a gente, na verdade, a gente é o construtor da nossa felicidade ou, do contrário, da infelicidade. E lembrando sempre de uma coisa que eu aprendi aqui, que tudo que acontece conosco, fomos nós que estabelecemos lá atrás. Não é? Sim ou não? Você não está com sono, não, né? Depois dessa aqui, você acorda aí. Né? Porque está em casa, está na família, as coisas estão muito próximas de nós. Pois é.
E aí a história da causa e do efeito, né? E aliás, na quinta-feira, dia 11, ó, o microfone tá louco para cair, né? Não deu certo com esse negócio aqui, mas o livro Ação e Reação, que é interessantíssimo, se você não leu ainda, olha a oportunidade de ler esse livro junto com a Fátima, com o pessoal. Fátima não vai estar aí, né, no começo. Ah, vai, olha, é muito legal. Eu não tenho conseguido encontrar tempo, pode xingar. Dia 11/9, quinta-feira, das 15 às 17, aqui na Casa de Esperança, eles vão começar a trabalhar. Um dia icônico. 11/9. Boa, João. E como é icônico isso? Ação e reação. Rapaz, você sabe que você fez uma conexão agora, hein? Muito bom. E vamos para frente. A evolução vai fazer isso conosco. Vai criar esse tal desejo de aprender e fazer o bem. Você sabe que para você evoluir, vai ter que aprender, vai ter que estudar. Aí vem o pentelho aqui na frente, tem que pegar o livro tal, estuda, lê lá. Esse cara só sabe falar isso. Vou dizer para você o seguinte, se eu conseguir melhorar um pouquinho como espírito, foi graças àquela biblioteca, e eu sempre gostei de ler, e mesmo que não gosta, pega um gibi, aí aprende a ler gibi para poder, ou ler um pouquinho, desiste, um pouquinho, daqui a pouco você para de desistir, e aí começa a aprender a gostar de ler, né? Por fim, é a busca do conhecimento espiritual. E se tem uma doutrina que dá pra gente todas as ferramentas que você precisa para aprender, é o Espiritismo. Eu tenho sempre essa certeza que o espírito que progride é aquele que não se contenta com estagnação. Esse degrau eu já subi, acho que na outra. Porque ninguém me faz ficar parado. Você vai ficar parado, não vou. Não, mas você já tá velho, tá ficando velho. Não vou ficar parado, vou arrumar um trem para fazer, ué. Não vou. Porque eu sei também que vai ficar, pirar, né? Então eu continuo lutando e lendo e cutucando e procurando e tal. Aí vamos lá. E em busca do estudo, a reflexão, a gente se sente mais feliz, né? Porque parece que você está absorvendo conhecimento que é para fornecer para alguém, ou que seja para tua família ou para você. Mas uma coisa é certa, você está evoluindo a cada passo que você dá na busca do conhecimento. Gosto pelo estudo e pela reflexão. Alegria em ser útil. E tem uma frase aqui, eu não sei se era espírito ou não, acho que não, né? Leonardo da Vinci escreveu assim: aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Ouvir desse cara, tem que tirar o chapéu, né? O cara... Bom, por fim, a evolução se reflete nessas atitudes, assim, parece até às vezes infantil, né? Mas é isso. Você tá... Quanto é que você lê? O cara fala, João, mas eu não gosto de ler. Não tem jeito, né? Eu leio muito mais do que isso. Mas 30 minutos por dia estou eu lá, fuçando em alguma coisa, ou é na internet. Eu gosto muito do papel, do livro. Hoje nós fomos lá na casa, nós não estamos mais na casa original, nós mudamos, e eu vi o quanto a gente gosta de ler. Nossa, o que tem de livro, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu sei que a Casa de Esperança vai ganhar um tesouro, porque nós devemos ter uns 200 livros espíritas, e que não dá para guardar, não tem mais espaço para guardar. A nossa evolução se manifesta de forma muito clara, relações com o mundo, né? De forma muito clara na maneira que a gente se relaciona. Porque o nosso lar é o laboratório, é o ambiente de trabalho para que a gente faça evolução. Não sei se você já ouviu isso, mas quem está ao seu lado, quem está junto com você, na sua casa, o próximo de você, ou é primo, é sobrinho, é irmão, esses caras foram colocados ali para você evoluir com eles. Ajudá-los a evoluir e evoluir também. É aí que está o filho. O filho pode ter sido uma confusão na outra, né? Somente quando é filho. Agora você fala um negócio que eu acho que é isso mesmo. Aí faz você ser pai de um cara, o pai de uma menina. Gente, mas que confusão é essa? Que você vai bater, vai matar? Não, não vai. Você vai suportar aquilo e vai fazer... Não é suportar, né? É entender aquilo, perdoar as atitudes, porque nós como espíritos, olha que legal esse negócio de espiritismo, fala assim, bicho, fica na tua, porque não veio sem querer. Aliás, a gente está cansado de ouvir isso aí. Não tem coincidência. Aquele ali, alguma coisa você aprontou com ele lá ou ele com você. E ele é teu filho. Pois é. Sinal de progresso é quando a gente toma
A gente se torna, né, um ponto de paz dos relacionamentos. Na hora que está aquela confusão, entra o anjo, parece que é o do céu, fala, vamos acalmar, tá? Está acontecendo assim, assim, assim. Cai a temperatura, né? Que eu levo união. Ele. Quando numa discussão, a gente é o primeiro a interceder positivamente. Sinal de evolução. Eu falei que eu ia trazer alguns sinais, né? Como é que você está reagindo quando sai os pau na família? Você atiça, põe gasolina? Você tenta baixar a bola? Às vezes até contra você, né? Contra mim. Quando a gente entende que a família é um reencontro desses espíritos para que a gente possa aprender, a empatia aparece de novo. Eu vou falar só uma coisa, eu tenho tanta paixão por esse troço, eu tento usar o máximo que eu posso, que eu acho que se a gente usasse mais da empatia no dia a dia, o mundo seria diferente. Eu tenho impressão, estou chutando, tá? Essa é a minha opinião. Essa mudança de provas e expiações para a regeneração, lá na regeneração, quando tiver mais já algumas centenas de anos para frente, a empatia vai fazer parte do jogo do dia a dia. A gente deixa de ter um olhar indiferente para o sofrimento, a gente olha para a dor do outro, a história da empatia, né? E fala, caramba, né? Vamos ter compaixão. E aí volta de novo aquelas coisas que a gente já andou falando, né? Não, lá, o aumento da empatia. É isso que apareceu ali, não? É a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir sua dor ou alegria de forma genuína. Esse exemplo de colocar o sapato, que o cara entra bravo com você, por que esse cara tá bravo? Você me empresta o teu sapato, deixa eu pôr o pé aí. Você fala, caramba, também tá apertando bem no dedão ali, no canto do dedão, tem que estar bravo mesmo. Né? E o desapego saudável, né? A gente, quando vai evoluindo, a gente vai desapegando da matéria. Porque como diz a minha assessora principal ali, nós vamos embora e o caixão não tem gaveta. E ainda bem, ainda ele vai pôr fogo em mim ainda, porque eu pedi para queimar, não tem nem lugar para guardar, né? E vai pôr fogo? É isso aí. É a diminuição da necessidade da posse. Diminui a posse. A gente consegue entender que a gente é espírito imortal, caixão não tem gaveta, não dá para levar nada. Vocês notaram isso aí, né? No dia que o Paulinho foi embora, veio de novo sem nem ideia. O Paulinho veio sozinho. Foi embora sozinho e peladinho. Não tem bolso para guardar nada, né? E tem cara que fica lutando aí. Amontou e deixa para quem? Não é para ele, né? Mas eu vou deixar para meus filhos. A gente deixa discórdia. Olha, eu estou ficando velho, bati os 70 já. O que eu tenho visto de rolo por causa de divisão de dinheiro, do terreninho, da casinha do... Pô, rapaz, o pessoal era tão feliz, cara. Duro, mas eram felizes, duros. Aí, de repente, sobrou uma casinha, acabamos de ver. Meu Deus do céu, uma confusão. Separa todo mundo, quer matar o outro. Não estou falando que isso não acontece com a gente, não, hein? Nem te conto. O ter passa a dar lugar para quê? Para o ser. Isso aqui é um termômetro de medida de evolutiva violenta. O cara está muito mais preocupado em ser do que ter, né? O que você tem, usa, usufrui. Tá bom, quer deixar para os filhos, deixa em vida mesmo logo. Fala, usa agora e não briga não, porque esse é o teu quinhão. Você morre, quer fazer a divisão depois, o rolo é aí, viu, João? Tinha que passar em vida. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Não tem nada muito também, mas... Usar os recursos materiais com equilíbrio, com sabedoria, sem fazer deles o objetivo principal da vida. Nesse negócio dos poderes materiais, é outro veneno que é colocado no meio do jogo. Fala, vai, vamos ver você. Como é que é aquela história que a gente conhecia? Dá poder pro cara e vamos ver onde ele vai. Aí você descobre que ele foi para um lugar que, meu Deus do céu. Pois é. Síntese e reflexão, vou fechar. Evolução é um processo e não um destino. Pensa nisso. Não, o teu destino, nenhum, senhor. Não, eu tenho que montar esse destino. Porque se eu não sei, lá na minha consciência está gravado isso. Como é que você conversou com o teu assessor espiritual lá? Você falou que queria isso. O cara... Pois é. Os sinais estão nas nossas atitudes. Tem uma coisa que diz assim, você não precisa de ninguém, de médium, de visionário, de feiticeiro para falar para você, você está evoluindo. Você tem a medida, né? Como que é o negócio? Está tudo gravado na consciência. Se eu estivesse na rua, eu ia falar uma besteira. Não vou falar não, senão fica chato. Onde está gravado? Aqui, ó. Mas não vou errar. Está gravado na consciência. Então vem perguntas do tipo, você está mais paciente? Viu que é a primeira pergunta? Não é coincidência.
Eu olho para o espelho e falo, gente, aquele espelho lá né? Mais tolerante, tem mais vontade de ajudar? Isso aqui eu já dou uma melhorada. Sempre estou procurando fazer isso aí. Mas as outras coisas aqui precisa trabalhar. Se a resposta for sim para tudo, então a gente pode ter certeza que estamos no caminho certo. Pelo menos sabendo o que tem que fazer, eu sei. Se eu estou no caminho certo, né? Não sei vocês, mas é isso aí. Eu quero terminar assim. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu esse mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião para ser útil. É forte isso, né? Se ninguém tem que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele, não é pergunta não, é afirmativa. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Nós falamos, estamos terminando, nós falamos da lei de progresso, que nasceu conosco, que veio da nossa consciência e que nos impulsiona. A pedida é, não desanima não, mas está difícil. Pois é, se fosse fácil não precisava nem estar preocupado. Que possamos cada dia nos esforçar para ser um pouquinho melhor. Tentar subir mais um degrauzinho da escada de Jacó. Cultivando as virtudes que nos aproximam da verdadeira felicidade. Agradeço a todos. E eu queria só deixar uma frasezinha, mais uma aqui para terminar, que a evolução espiritual é uma jornada que nos leva de volta ao nosso Pai principal, que é Deus, né? E que Jesus, que faz parte Ele que deixou todas as regras, ilumine os nossos caminhos, muita luz, para que a gente possa evoluir. Obrigado pela atenção. Obrigado. A nossa gratidão a nosso irmão querido João Festoso pela exposição da noite. A gente chega aqui e vê ele fechando com a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, Homem de Bem, né? Esse momento iluminado de Kardec, né? Porque foi Kardec que escreveu, realmente é uma referência para que todos nós possamos pensar a respeito, porque só essa indicação já vale o trabalho para todos nós, né? Mas, de qualquer forma, obrigado, amigo, pelo seu empenho, pela sua dedicação, como sempre, muito zeloso por aquilo que traz e nos oferece. Estávamos conversando há pouco aqui, alinhando aí as nossas mentes para o nosso trabalho do dia 5, né? Aí a nossa preocupação é realmente trazer alguma coisa aqui nesse púlpito que aqueles que estão recebendo possam levar para casa de forma consistente. Então tem que ser mais que informação. Essa é a nossa preocupação. Eu quero crer que deveria ser de todo palestrante. Que a gente não sobe num púlpito desse para mostrar que sabe ou para que os holofotes fiquem em cima de nós. Alguns sim, né? Mas, de modo geral, a gente que é pequenininha não. A gente tem uma outra proposta. É oferecer, através desse trabalho, o pão, o alimento para o espírito. Nós acreditamos que é para isso que os irmãos aqui se encontram, assim como é para isso que aqueles que nos acompanham pela internet o fazem, para fortalecer, para alimentar o espírito. Então, quero crer que essa noite todos vão sair daqui devidamente alimentados espiritualmente. Fazemos os votos que isso aconteça. Mais uma vez, gratidão, meu amigo, pela sua exposição. Muita gratidão a todos que aqui se encontram, por estar conosco essa noite, por prestigiar o nosso amigo, e pedimos licença então para encerrarmos essa nossa tarefa com uma prece, agradecendo à espiritualidade amiga por mais uma noite de luz, onde todos nós temos a oportunidade, como já dissemos, de renovar os nossos conhecimentos, de fazer uma reciclagem, de nos libertar de amarras seculares, condicionantes, permitindo que a nossa mente, o nosso espírito, seja livre para fazer com sabedoria e com muito amor as suas escolhas. Amado Mestre Jesus, amigo querido das nossas vidas, nós sabemos, Senhor, que Tu és conosco e por conta disso, humildemente, nós te rogamos que a Tua luz continue a ser o farol a iluminar os nossos caminhos e as estradas que ainda haveremos de percorrer em Teu nome, hoje, amanhã e sempre. E assim seja. Muito obrigado. A paz a todos.